Vamos agora com o nosso quadro Deu no Guide. Pessoal, lá no BP Prime a gente tem uma postagem semanal que é justamente o resumo dos principais guidelines relacionados ao tema do mês. Lá chama Guide Prime. A gente copiou essa ideia e trouxe aqui para o Masterclass com Deu no Guide. É aquele momento que o professor se vira para trazer para vocês os que tem de mais atual o resumo dos guidelines. E a Clarinha vai falar para a gente sobre manejo do transtorno de ansiedade generalizada em 2024. O que dizem, de fato, os guidelines? Hoje a gente vai falar do guideline australiano e neozelandês. Mas, Clara, e o CANMAT? Sim, eu também adoro o CANMAT, mas o guideline australiano e neozelandês é o que a gente tem de mais novo. E, provavelmente, algo deve estar saindo por agora, porque ele não é tão novo assim. Identifiquei que é, de fato, TAG. E agora? Se for leve, posso tentar fazer um tratamento só com o TCC. Então, nessa foto, a claridade está mais ou menos mostrando como é que era a minha ansiedade quando chegou o primeiro e-mail de convite para eu estar aqui. Estava um pouquinho ansiosa, mas terapia dava conta. Quando chega a moderada, a gente pode ter a escolha de associar a medicação ou, então, dar só medicação e sem a TCC. E, nesse caso, era eu quando o Masterclass começou a chegar perto, né? Mas, se é grave, a gente tem que fazer as duas coisas. Então, aqui é a minha cara quando a doutora Clarissa Gama me liga segunda-feira dizendo que não vai poder comparecer e que eu vou ter que dar mais uma aula amanhã. Então, fiquei descabelada, estou super ansiosa, mas conto com vocês para me ajudar amanhã às 2h. E aí, quando eu penso em medicação, o que eu devo usar? Vocês vão me dizer, inibidores seletivos, todo mundo sabe. Mas quais? O que a gente tem de mais evidência? De preferência, a gente pode usar escitalopram, sertralina e paroxetina. Se esses não tiverem os resultados que a gente está esperando, a gente pode usar os duais, sendo que a gente tem mais evidências, Venla e duloxetina. E se nada der certo, eu vou revisar o diagnóstico, eu vou checar as comorbidades, quais? Transtorno de personalidade, uso de substância, abuso de cafeína. Eu vou combinar a terapia, se isso não estiver sendo feito. Então, se tiver só com medicação, eu vou adicionar terapia e vice-versa. E eu vou buscar uma segunda opinião. Para quem é BP Prime, sabe que tem muitas vezes que os colegas colocam casos ali. E aí os colegas vão falando e vão dando sugestões. E isso é muito válido. Eu costumo dizer que a gente tem mais ou menos uma caixa de ferramentas. E a gente usa as medicações como se fossem as nossas ferramentas no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, a gente usa as mesmas coisas para tratar as mesmas patologias. E a gente meio que esquece de certas combinações ou certos ajustes que a gente pode fazer. E quando a gente discute com um colega, às vezes a caixa de ferramentas não é a mesma. E aí eles nos dizem, olha, eu costumo usar com tal coisa. E a gente pensa, nem tinha me ligado que dava para fazer isso. Então, essa questão de discutir o caso, pedir uma segunda opinião, não é só dizer para o paciente ir buscar um outro colega, mas é a gente falar entre nós, assim, né? A gente poder trocar mais conhecimento. Mas e se mesmo assim não deu certo, o que a gente faz? A gente vai encaminhar para o Haddad, que está ali no final da sala. Brincadeira. A gente vai continuar o tratamento e vai considerar a possibilidade de uma resposta tardia, que é aquela que vai ocorrer depois de 12 semanas. Se não funcionar, a gente vai mudar o antidepressivo, considerar a pregabalina ou a agomelatina, que é muito controversa, e a gente também pode considerar o uso de benzodiazepínico em curto prazo. Sempre que aparece ali o benzodiazepínico, eles fazem as ponderações. Porque pode causar dependência, porque pode aumentar o risco de quedas. E isso faz com que, às vezes, os benzodiazepínicos eles fiquem muito para trás lá na questão dos tratamentos. Mas a gente sabe que pode ser efetivo, principalmente se dado com cuidado, com parcimônia e explicando quais são os riscos para os pacientes. Mas e agora? Posso usar um beta-bloqueador para conforto? Confesso que, às vezes, eu gosto de deixar uma medicação não controlada, algo para conforto. E aí? O guideline diz que não é recomendado.
tá? E o que ele diz? Que os beta-bloqueadores eles ajudam bastante para sintoma físico, então que na ansiedade social pode ser uma boa ideia. No transtorno de ansiedade generalizado, muito dos sintomas são preocupações. Então, essa ansiedade ela está mais a nível psíquico. Então, que o beta-bloqueador ele não seria tão efetivo. E, por isso, eles não recomendam.